Olá, seja bem-vindo ao Programação Nacional. De 2007 para cá, tivemos acontecimentos trágicos que abalaram o nosso país. Em 2017, por exemplo, fez 10 anos da tragédia do voo da TAM em Congonhas. Todas as 187 pessoas que estavam no avião e outras 12 em solo morreram. Em 27 de janeiro de 2013, houve o incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. 242 pessoas morreram. Em 29 de novembro do ano passado, o maior acidente aéreo envolvendo delegações esportivas, o voo que levava a equipe chapecoense, caiu em Medellín, na Colômbia, e matou 71 pessoas. Todas essas tragédias envolvem o luto coletivo. E este é o tema do Programação Nacional de hoje. E para falar sobre este assunto, eu recebo em nossos estúdios Andréa Elisa Garcia, psicóloga e membro do Grupo de Pesquisa, Intervenções Psicológicas e Processos de Desenvolvimento Humano da PUC Campinas. E também especialista em comportamento e autor de 5 livros, Edson de Paula. Bom, obrigado pela presença de vocês dois aqui no programa de hoje, ao Edson, que está aqui com a gente, e também a Andréa. Muito obrigado, gente. Obrigada. Bom, primeiramente eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, né? O que é realmente um luto coletivo? Vamos tentar explicar isso para os nossos telespectadores. Poderia começar aqui com a Andréa, depois a gente... Primeiro as mulheres, né, Edson? Com certeza. Perfeito. Boa noite a todos. Boa noite. O luto é um fenômeno psicológico complexo e universal, né? Ele afeta todas as pessoas, em todas as culturas, de todas as classes sociais, todos vamos passar por isso em algum momento da vida. Ele é uma reação psicológica a perdas, a rupturas, a qualquer situação que provoque uma crise, um abalo, e não necessariamente só em situações de morte, né? Quando nós falamos em luto, alguns pesquisadores costumam elencar algumas reações emocionais que são comuns em processos de luto. Quando nós falamos em luto coletivo, esse processo se complica um pouco mais, porque há uma amplificação desses sentimentos e dessa comoção que afeta a coletividade, né? Então, eu acho que a gente pode ir aos poucos conversando sobre quais reações são essas e por que ela se amplifica nos momentos em que o luto é vivido coletivamente. Bom, Edson, a gente está preparado para viver esse luto? Ninguém está preparado para viver o luto. Na realidade, existem 2 leis, né, na morte, né? A universalidade da morte, ela é inerente a todos nós. Assim como você diz da vida, existe a morte. Todos nós iremos morrer um dia. E também sobre a sua própria, digamos assim, ao não retorno dessa morte. Então, a morte é um tema que causa muito constrangimento, principalmente quando você vai comunicar a questão da morte. Principalmente num trauma coletivo. O luto coletivo nada mais é do que um trauma coletivo. Uma experiência psicossocial onde as pessoas ficam envolvidas e se conectam com aquele trauma de acordo com as expectativas que elas tinham naquelas pessoas que de uma hora para outra não existem mais. E como reparar no sistema? Acho que o grande ponto aqui é o que pode ser reparado quando o trauma é coletivo. Porque o luto individual, você tem ali uma situação familiar, muitas vezes, uma situação, pessoas mais próximas. Mas quando existe um trauma coletivo, no caso de uma tragédia, então as próprias ordens do sistema pedem que exija uma reparação. E a imprensa entra nisso, porque há toda a divulgação da imprensa e há toda aquela, enfim, tem pontos que ficam, né, sobressaindo mais, e, enfim, as pessoas se comovem cada vez mais, né? Exemplo da Chapecoense, que a gente pode, né, falar aqui na abertura do programa, né? Que foi toda uma transmissão daquele velório e tudo mais, quer dizer, parou o Brasil todo para assistir aquele momento de luto, né? Isso realmente é um exemplo do luto coletivo, né? Que todo mundo entrou em sentimento. Porque o que costuma acontecer é que essa sensação de luto, quando é um luto coletivo, ela toma uma proporção muito grande por alguns motivos, ou porque foi uma tragédia, né? Uma catástrofe natural, ou um acidente aéreo, alguma coisa assim. E aí a própria violência associada ao evento ou o fato de ser uma situação muito imprevisível
nos coloca numa certa condição de vulnerabilidade, né? As pessoas se percebem muito suscetíveis a esse tipo de evento, que são imprevisíveis na realidade, né? A gente não tem como ter controle sobre todas as situações do mundo. Então, junto com a dor da perda por aqueles que se foram, fica também a sensação de estou vulnerável, estou suscetível a esse tipo de situação. Sou vulnerável também como eles. Como né? eles. E a sensação de que sou finito, né? A gente se lembra, quando alguém morre, que nós somos também finitos, né? E quando há uma situação que tem uma grande repercussão na mídia, geralmente é porque ou foi muito trágica, ou porque morreu alguém, afetou alguém famoso, como costuma acontecer, como houve no caso da Chapecoense, né? Um grupo de jovens, de pessoas que estavam indo para uma competição esportiva, saudáveis, na flor da idade. Então, além de se inverter a lógica da vida em que os idosos vão mais cedo, ainda há a comoção pela perda da representação do papel social daquela pessoa para aquele grupo coletivo. Quando morreu, por exemplo, o grupo Mamonas Assassinas, era um grupo que havia uma legião de fãs. Estava na mídia, né? tinha acabado de fazer um show. Né? Então, essa perda é amplificada em decorrência de algumas características como essa. Existe esse processo também do entendimento, né, da ascensão. Então, quando um grupo estava em ascensão, no caso Chapecoense, vindo de vitórias em vitórias, e você vê aí uma grande cisão, ou seja, uma ruptura, que a própria palavra crise vem do grego crisis e significa ponto de ruptura. Então você vê um ponto de ruptura de uma vitória, muitas vezes, de um momento de alegria que deixa de ser enaltecido para ser vivenciado o luto daquele momento. Então são geradas várias expectativas em torno das vitórias, das alegrias da vida, e de repente aquilo é cortado abruptamente. Que é a questão do luto mesmo, que é trabalhar com as perdas, daquilo que nos dá provisão para a vida, nos alimenta. Então, de repente, você fica sem aquilo, é como se quebrasse um padrão de continuidade da vida. Porque você citou muito bem, você vem de são campeões, né? Exato. Conquistando títulos, é tudo o que eu queria na minha vida, eu me espelho naquelas pessoas, eu tenho aquela imagem transposta ali. De heróis. Né? De heróis que, poxa, conquistou lá pelo meu time e fez tudo aquilo e de repente isso cessa de uma hora para outra, né? Isso realmente é uma ruptura muito grande na vida das pessoas, né? No inconsciente, não sei como é que posso dizer isso, se eu estou correto. Para a psicologia, existem muitas vias de explicação do processo de luto na ciência psicológica. A gente tem desde a psicanálise, eu acho que você trouxe muito bem, o acidente está fazendo aniversário agora em 2017. Na psicanálise nós temos um texto clássico, que é o Luto e Melancolia, que é a obra clássica do Freud, né, sobre luto. Ele está fazendo 100 anos em 2017. Então, o tema foi abordado na psicanálise pela primeira vez há 100 anos. Então, e depois dele, muitos outros autores, pesquisadores, não só psicólogos, mas filósofos, antropólogos, pessoal das ciências da saúde, médicos, estudam o fenômeno do luto e como é que é o impacto desse fenômeno na subjetividade das pessoas. E aí a gente tem diferenças para as crianças, para os idosos, quando alguém perde um filho, ou quando é alguém que está em ascensão, como o Edson muito bem lembrou. Isso vai dando algumas tonalidades, algumas particularidades para o processo de luto. Existe um período, André, de tipo assim, olha, eu vou viver o luto por um período ou não existe? Esperado, é para sempre, né? Isso? Como é que é? Os manuais de classificação de doenças, os manuais estatísticos da área de psiquiatria, eles, na verdade, o último que a gente tem, que é o DSM-5, né, de 2014, ele colocou o luto num capítulo final, assim, para estudos posteriores, mas ele sugere que um processo de luto considerado normal, ele deve acontecer em torno de 6 meses a 1 ano. Para crianças, em torno de 6 meses, para adultos, em torno de 1 ano. É muito complicado a gente delimitar uma data. A psicologia se coloca de uma maneira um pouco crítica em relação a isso. Mas, de fato, se esses sintomas ou se esses sentimentos relacionados ao processo de luto e essa dificuldade de retomar as atividades de vida começam a se prolongar por muito tempo, a pessoa vai precisar de uma atenção de cunho psicológico, eventualmente médico também, psiquiátrico. Porque isso depende, né? Eu acho que de pessoa para pessoa. Cada estilo de comportamento ou seu temperamento. Tem pessoas que são muito mais proativas, então passam rapidamente. Porque tem três
tipos de enfrentamento, né? Para você sair do luto. A estagnação, paralisar diante do fato, ou você evadir, né? Fugir, ou enfrentar. E tem uma psicóloga também, que é a Elizabeth Kübler-Ross, que fez nas fases do luto, né? Que as pessoas passam por fases também. Ah, é? Exato. Por exemplo, num primeiro momento, a negação da morte. Nega-se o fato. Olha, evita-se falar daquilo. Olha, isso não está acontecendo comigo. Né? Num segundo momento, há um pico, né, de energia muito alto, psíquica, que a pessoa entra num estado de raiva. Ela não aceita que isso está acontecendo na vida dela. E depois ela decai, a curva cai. E aí tem duas propostas, né? Uma, ou você elabora o luto e trabalhe com ele de uma maneira consciente, vencendo esses limites, esses bloqueios, ou pode gerar depressão, que é mais profunda, que é o primeiro estágio de declínio. E se você elabora, você sai, você vai para a aceitação. Aceita o fato e retorna à vida. Mas o grande problema aqui do luto é quando a pessoa entra no estágio depressivo, onde ela fica ali sem forças, ela fica privada das suas forças. É como se tivesse a autoestima, uma queda muito alta da sua autoestima, e de repente ela fica prostrada diante da situação. Eu me lembro um fato, você está me falando que vou dar um exemplo do que aconteceu comigo, né, na minha vida. Quando eu perdi meu pai, eu me lembro que, e foi assim, um infarto, né, tudo. E aí eu me lembro que eu fiquei, eu acho que por uns 2 meses tendo sonhos com ele. Né? Eu não sei se isso é normal, então eu acordava à noite assustado, porque a gente tinha sonhos e ficou muito próximo, né, desse fato, né? E eu me lembro muito disso, que eu falei assim, olha, foi um período para mim que foi um pouco mais difícil. E eu acho que depois de 6 meses eu realmente consegui tomar um rumo novamente, a minha vida voltou a uma rotina normal. E tudo bem, hoje a gente encara como um fato que é da vida mesmo, né? Mas a gente ficou assim, nos primeiros 2 meses realmente eu tive isso daí. Eu não imaginava que eu iria passar por isso e é involuntário. Né? Não é uma coisa que eu falo assim, não, eu não quero, né, dormir e sonhar, mas eu sonhava. Né? É uma reação psíquica, né? E ela envolve questões físicas, sensações. Muitas vezes a pessoa cai de cama, disse, eu perdi um familiar e fiquei de cama, fiquei 2 dias, não consegui sair da cama, né? Sente até uma baixa de vontade, de disposição que é física. Eu acho que o Edson tocou numa questão muito importante, né? Essa psiquiatra suíça, a Elizabeth Kübler-Ross, ela trouxe essas fases do luto, o Freud abordou essa questão, ou você elabora, ou você evolui para um estado mais depressivo. Hoje a gente tem outras possibilidades de explicação, mas o que precisa ficar frisado é que vai depender sempre de uma combinação de características pessoais e das características externas, que é o próprio fato. Se foi uma morte mais, por exemplo, a questão da Chapecoense pode ter... Levantou-se alguma suspeita de que o acidente poderia ter sido ocasionado por uma falha humana, né? Alguém que não se preocupou com alguns detalhes do voo e isso poderia ter sido a causa do acidente. Isso gera uma indignação muito grande. Revolta. Uma revolta. Isso traz querem uma punição. Um acréscimo para o sentimento de luto, né? Então, além de eu ter perdido o meu familiar, era uma pessoa jovem, estava indo competir, estava num momento de sucesso profissional, isso foi ocasionado por alguém que cometeu uma negligência. Que foi displicente. Isso se acresce ao processo de sofrimento. Bom, esse é a Programação Nacional, estamos falando sobre luto coletivo, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Fique com a gente.